A premissa básica para se fazer qualquer referência é sempre referenciar o material a que se teve acesso, o documento que se tem em mãos. No caso da legislação e no grupo de legislação, nós incluímos leis, decretos, medidas provisórias, portarias, enfim, vários tipos diferentes de documentos. O formato da referência vai ser diferente e ela vai depender exatamente de como a gente teve acesso a essa legislação. Eu encontro leis em livros e nesse caso a referência vai seguir o formato de livro. Eu encontro leis em diários oficiais, Diário Oficial da União, Diário Oficial dos Estados e dos Municípios. Então, nesse caso, o formato de referência vai ficar mais parecido com a de artigo científico, porque os diários oficiais eles são publicações periódicas, a gente pode considerar que é uma espécie de revista. E a gente também pode pegar leis de sites da internet. E nessa situação, a referência vai ter um formato diferente das situações anteriores. Então, nós vamos ver aqui 3 exemplos de como nós podemos referenciar legislação, envolvendo essas 3 situações que são as mais comuns para esse tipo de documento. Para a legislação consultada em livros, a referência precisa conter, primeiro, a jurisdição daquela lei, ou seja, a amplitude de validade dela. Para a legislação federal, a jurisdição vai ser Brasil, porque aquela legislação é válida em todo o território nacional. Para a legislação estadual, a jurisdição vai ser o nome do estado. E para a legislação municipal, a jurisdição vai ser o nome do município. Depois, na sequência, nós devemos colocar a epígrafe. A epígrafe é aquela parte que contém o tipo de legislação, então se é uma lei, se é um decreto, se é uma medida provisória, o número e a data de publicação. Na sequência, nós colocamos a ementa. A ementa é aquela pequena descrição que fica abaixo da epígrafe. Na maioria das vezes, ela inicia com dispõe sobre. E depois, nós colocamos a expressão em itálico. E na sequência, a referência completa do livro de onde aquela lei foi retirada. Vamos ver um exemplo. Eu tenho aqui o livro Código Tributário Nacional, do Hugo de Brito Machado II. Esse livro é a 7ª edição revista e atualizada da editora Atlas. Vamos supor que eu queira fazer a referência da Lei 5.172 de 1966, que está dentro deste livro. Então, primeiro, eu preciso colocar a jurisdição dessa lei, ou seja, o grau de amplitude dela, em que território essa lei é válida. Como essa lei foi sancionada pelo presidente da República, essa lei é federal, então a jurisdição vai ser o Brasil. Então a gente coloca desta forma mesmo, sempre o nome do país onde aquela lei é válida. Na sequência, nós devemos colocar a epígrafe. A epígrafe é essa parte que possui o número da lei, Lei número 5.172, de 25 de outubro de 66. Nesse caso, como essa lei está dentro de um livro, não é a epígrafe que vai receber um destaque, vai ser o título do livro, como a gente vai ver daqui a pouco. O próximo item que a gente deve acrescentar à referência é a ementa. A ementa é essa parte aqui, dispõe sobre o sistema tributário nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e municípios. Nessa parte, a norma nos dá 2 opções. Nós podemos colocar a ementa na íntegra ou abreviá-la, deixar só a parte que já dá a entender para quem está lendo a referência sobre o que trata aquela legislação. Então, aqui para a gente fazer isso como exemplo, eu vou deixar a ementa abreviada. Então, vou deixar só dispõe sobre o sistema tributário nacional e vou utilizar as reticências entre colchetes para sinalizar que aquela ementa não termina aqui. Ainda tem mais alguns elementos, mas eu não incluí aqui na minha referência. Na sequência, nós colocamos a expressão em itálico. E depois nós colocamos a referência do livro na íntegra, que eu já tinha separada prontinha aqui. Então, eu tenho aqui o autor do livro, o título do livro vai receber um destaque, porque eu preciso primeiro encontrar esse livro para encontrar essa lei dentro desse livro.
E aqui os demais dados da obra. Nós já temos um vídeo nesse canal sobre como fazer a referência de livros. Eu vou deixar esse vídeo no card aqui em cima, para quem tiver interesse. E essa fica então a referência de uma lei que foi consultada em um livro. Importante só é que a gente não confunda aqui o que faz parte da lei com as anotações e os comentários do autor sobre a lei. Então, se eu citar especificamente a lei, eu faço a referência desta forma. Se eu tiver utilizado algum comentário, alguma anotação do autor, eu elimino essa parte inicial e mantenho só a referência da obra na íntegra, sem os dados da legislação, porque eu estou citando um conteúdo que não consta na lei, que não é da lei. Para fazer a referência de uma legislação publicada em um diário oficial, os elementos essenciais são a jurisdição, a epígrafe, a ementa, o nome do diário oficial, a seção, se houver, o local de publicação daquele diário, os dados do fascículo, volume, número, ano, o que o diário apresentar, depois a página onde se encontra aquela informação e a data de publicação. Atualmente, todos os diários oficiais são publicados na internet, então se tiver sido um diário pego na internet, eu ainda coloco os dados de acesso, disponível em e o acesso em. Então vamos ver um exemplo. Eu tenho aberto aqui o Diário Oficial do Estado de Santa Catarina e vamos supor que eu queira fazer a referência do Decreto 801, de 24 de agosto de 2020. O primeiro item, então, é a jurisdição desse decreto. Nesse caso, como ele foi assinado pelo governador do Estado de Santa Catarina, então ele tem âmbito estadual, então a jurisdição vai ser Santa Catarina. Na sequência, nós colocamos a epígrafe desse decreto. A epígrafe é basicamente o tipo de lei, o tipo de legislação, é um decreto, o número e a data de publicação. Então, a gente transcreve da forma como aparece no documento, mas em caixa normal, não precisa ser tudo em caixa alta. Na sequência, nós devemos colocar os dados do periódico. Nesse caso, é o Diário Oficial do Estado de Santa Catarina. Esse do não aparece no título, eu vou deixar ele entre colchetes para fazer com que o título fique gramaticalmente com sentido. E essa parte aqui recebe então um destaque, que no caso vai ser um negrito. O próximo elemento são os dados do fascículo. Então eu tenho aqui a informação de ano, esse número é 86, e eu tenho aqui a informação do número, então eu vou colocar essas duas informações. Ano 86, número 21.338. Depois eu preciso colocar a página onde a informação se encontra, onde o decreto se encontra, que no caso é a página 2, começa e termina na página 2, então fica somente página 2. E por fim, a data de publicação do Diário Oficial, que é dia 24 de agosto de 2020. Na sequência, nós colocamos os dados de acesso. Então, o disponível em, com o link para acesso. E o acesso em, com a data de acesso. E esse é o formato de referência para a legislação que foi retirada, consultada em um diário oficial. Nesse caso aqui eu dei o exemplo do Diário do Estado de Santa Catarina, que não me dá informação de seção. No Diário Oficial da União, nós ainda temos a informação da seção que costuma ser acrescentada como um subtítulo, se é da seção 1, 2 ou 3. Vamos para o nosso terceiro exemplo. Para fazer a referência de uma legislação que foi pega em um site da internet, e nessas situações sempre é preferível escolher o site da entidade que emitiu aquela legislação, do órgão que foi responsável por ela, então um site oficial, não um site que terceirizou essa informação.
Os elementos essenciais são, novamente, a jurisdição daquela legislação, a epígrafe, a ementa, o local de publicação, a entidade responsável por aquela legislação e a data de publicação. Depois nós colocamos os dados de acesso, o disponível em com o link do site e o acesso em com a data de acesso. Então vamos ver um exemplo. Eu tenho aberta aqui uma lei municipal de Blumenau e nós vamos fazer a referência dela. Esse site é o site oficial adotado pelo município para tornar públicas, as suas legislações, os seus atos normativos. Então vamos lá. Novamente eu começo com a jurisdição, que nesse caso vai ser Blumenau. Depois nós colocamos a epígrafe. Diferente dos outros exemplos que nós utilizamos aqui, para leis pegas em site, a epígrafe vai receber um destaque, porque é o ponto principal de acesso àquele documento. Na sequência, nós colocamos a ementa. Na sequência, nós temos que colocar o local de publicação dessa legislação. Essas informações costumam estar aqui no final do documento. Então, o meu local vai ser Blumenau. O meu emissor vai ser a prefeitura, porque poderia ser, por exemplo, a Câmara de Vereadores, poderia ser outra entidade vinculada à administração do município. E a data de publicação, que é 2010. Depois nós colocamos o disponível em. E o acesso em. E esse é o formato de referência de legislação quando nós utilizamos sites oficiais como fonte dessa informação. Siga a Biblioteca Universitária da FURB nas redes sociais e até o próximo vídeo.